Olá, sou Matheus Tremembé, sou jovem liderança do território indígena Tremembé da Barra do Mundaú, no município de Itapipoca, estado do Ceará, região nordeste do Brasil. Sou estudante de agronomia pela Universidade da Integração Internacional e da Lusofonia Afro-Brasileira, sou liderança jovem do território, sou agricultor indígena e sou pesquisador de cultura alimentar indígena. Tenho me dedicado nos últimos anos a dialogar com os troncos velhos do território, com as lideranças, com as mestras da cultura, sobre a importância do alimento enquanto conexão com o território que é sagrado, como conexão familiar e como conexão espiritual, com o corpo e com o espírito que chamamos de terra, que chamamos de mãe terra. E vemos um território onde o rio Mundaú se encontra com o mar, mas esse encontro do rio com o mar gera também a identidade coletiva do nosso território, pois o peixe que nós pescamos no rio, o crustáceo que nós coletamos no mangue e o peixe que nós pegamos no alto mar, ele faz parte da identidade nossa como território. Ele nos conecta a esses modos de pescar que foram passando de geração para geração. Então, quando uma criança Tremembé consome um alimento, come um peixe, ela sabe de onde esse peixe vem. Se ela come um peixe de água doce, ela sabe que ele vem ou da lagoa ou dos córregos de água doce. Quando ela come um peixe da água salgada, ela sabe de onde esse peixe vem. Então isso é cultura alimentar. E essa cultura alimentar do povo indígena, ela vai para além dos modos de pescar. Ela é também dos modos de cultivos. As sementes sagradas que todos os anos nós plantamos e acreditamos que ela irá nascer, temos essa esperança, porque a sabedoria passada de geração para geração, ela nos mostra que todos os anos é necessário nós respeitarmos o ciclo da lua, o ciclo do inverno, porque isso foi passado de geração para geração. A cultura alimentar ela não está só no alimento enquanto ser vivo, que nós preparamos para nos alimentarmos o físico, mas também ela é cura. Ela é cura espiritual, porque nós comemos bem, nós temos uma saúde de ferro, uma saúde forte, potente e muito próspera para o futuro. Então, quando nós pegamos a semente do milho, do feijão, do girimum, da melancia, do amendoim, da castanha, todas as sementes que nós pegamos e vamos jogando pelo território, pelos quintais, pelos roçados, pelas capoeiras, nós temos a ciência de que esse alimento pertence ao povo indígena. Ele pertence a um povo, a um coletivo, e ele tem uma história, ele tem uma identidade. E todos nós, Tremembé, e assim como todos os povos indígenas, as crianças elas são ensinadas a não só comer o alimento, elas são ensinadas a saborear a história daquele alimento, porque elas estão participando do processo desde o início. Elas vão para a mata, para o roçado, elas vão coletar os frutos, elas vão plantar as sementes, elas vão colher essas sementes. Quando nós plantamos milho e feijão, nós temos a época de colheita. Nós vamos colher o milho verde para fazer pamonha, para fazer canjica. Nós vamos colher o feijão para fazer o baião de dois, para comer com rapadura, para comer com maxixe. E essa é a cultura, é os modos de cultivo. A cana de açúcar, para tirar o caldo de cana, né? Nós chamamos de garapa de cana, para tomar com limão, porque é muito forte, é um alimento forte e vital para a nossa cultura. E ainda, falando de cultura alimentar, de memória, já pararam para se perguntar como que a medicina tradicional nos territórios indígenas também é declarada alimento, também é declarada cultura alimentar? E eu explico por quê. Para os nossos troncos velhos, para o nosso território, para as nossas aldeias, o alimento ele perpassa pelo campo da espiritualidade, pelo campo da memória, pelo campo da cultura. Ele é o passado, o presente e o futuro. Então ele é geracional, ele tem uma necessidade de continuar existindo. E a cultura alimentar é quem conecta a gente com essa cura espiritual. Então a cultura Tremembé, a cultura indígena, ela também é medicina tradicional. Ela também é a conexão com a Mãe Terra por meio dessas curas e medicinas. Os modos de criar os nossos animais soltos na natureza, onde eles vivem na natureza se conectando, se alimentando das frutas, se alimentando das sementes, se alimentando das caças, é porque a natureza é viva e nós somos vivos. E nós respeitamos essa cultura como memória. Quando nós criamos uma galinha caipira,
criadas nos nossos quintais, soltas, porque nós entendemos que a natureza ela precisa ter liberdade, assim como nós também queremos liberdade. Nós temos a compreensão de que nós somos parte da natureza e não donos da natureza. E por isso, nós dizemos numa oração coletiva que nós rezamos sempre no território, que a terra é nossa mãe. Ela cuida de nós e nós cuidamos dela. Porque nós somos filhos e temos vários irmãos que ainda virão para essa terra. E aí, seguindo um olhar e uma reflexão feita pelos troncos velhos, que dizem: nós somos os daquele tempo e os daquele tempo são os de hoje. Será que nós estamos olhando para o passado e lembrando das nossas raízes, das nossas identidades, dos alimentos que eram consumidos e que são importantes para a identidade nossa enquanto povo, enquanto coletivo? Como que estão nossas relações com esses alimentos? Será que nós conhecemos as frutas nativas existentes nas matas das nossas regiões, dos nossos municípios, dos nossos estados e do lugar onde nós vivemos? Ou será que a gente só conhece as frutas convencionais vendidas nos supermercados? Então é essa reflexão que nós fazemos todos os dias. Quando nós plantamos um pedaço de maniva, nós temos a sabedoria e a esperança de que aquela planta irá crescer e nós iremos fazer o manejo e que ela demorará o tempo necessário para que essas raízes se formem, para que a gente possa fazer a nossa farinhada. A farinhada é um momento coletivo de preparar a farinha, de preparar a goma, de trocar saberes e trocar sabores familiares e territoriais. Mas da mandioca se faz, para além desses insumos que eu estou falando, se faz cultura, se mantém viva a tradição. Se faz cultura alimentar geracional, porque nós, jovens, as crianças, elas participam desse processo. Quando nós ensinamos que o pescado que vem do mar é nosso e a natureza que está provendo esse alimento é parte de nós, nós temos respeito pelo pescador artesanal, que é nosso pai, que é nosso irmão, que é nosso tio, que é nosso avô, que vai lá pescar esse peixe no rio, nas lagoas. Então a natureza ela nos ensina que esse cultivo de memória é feito na prática. É prática, que todos os dias nos ensina inclusive a ser doutores da natureza e detentores dos conhecimentos e das ciências sagradas. Então cultura alimentar é tudo que está relacionado à conexão com a Mãe Terra e que é construído historicamente por um coletivo, por um território, por uma família, por uma comunidade. E que há no nosso entendimento e na nossa reflexão a necessidade de continuar existindo. Eu tenho uma receita na minha família que eu quero que ela continue existindo daqui a 50, daqui a 80, daqui a 100 anos, que é a receita da cambica de batata doce com peixe assado. Meu pai ia para o mar e trazia peixe seco. Ele salgava esse peixe na água do mar e trazia esse peixe seco. Então, chegava em casa e a gente ia arrancar batata doce e colocava para cozinhar. Depois a gente pegava um coco no coqueiro do quintal. A gente pega um coco no coqueiro do quintal, rala esse coco e tira o leite desse coco. Depois que a batata está cozida, descasca a batata, amassa essa batata e joga leite de coco dentro e um pouco de sal. E assa esse peixe na brasa para comer com cambica de batata doce. Esse peixe assado. Essa é uma receita da minha família e da sua. Qual é a receita que identifica a sua família com o território de onde ela veio ou de onde os seus ancestrais vieram? Essa necessidade da gente estar conectando os saberes e essas práticas é porque nós queremos continuar da existência dos nossos. Nós queremos continuar a nossa existência conectada à natureza, conectada à nossa história e identidade. E a alimentação, no meu entendimento, é a principal conexão com a terra. É a principal conexão com a nossa história. Então, quais receitas nós sabemos preparar e nós gostaríamos de compartilhar para dizermos que nós somos da terra de onde somos? Quais receitas e quais teorias e quais reflexões e metodologias coletivas nós estamos construindo para transmitir esse conhecimento para gerações mais jovens? Na aldeia, todos os dias se faz festa. Todos os dias se troca conhecimento entre geração. Mas como isso está acontecendo fora das aldeias indígenas? E nós temos a compreensão, enquanto povo indígena, de que
para existir alimento, para existir cultura, para existir identidade, nós precisamos ter os nossos territórios garantidos. E isso precisa ser reconhecido por quem não é indígena, de que os nossos direitos precisam acontecer, que os governantes precisam fazer valer o que está na Constituição Federal e que nós não somos bicho do mato. Nós temos os nossos saberes, nós sabemos a importância deles e nós sabemos a necessidade deles, inclusive, para a humanidade continuar existindo. E que a cultura alimentar, ela além de resgatar e de preservar e de salvaguardar nossas memórias, ela é o caminho para nos conectar à espiritualidade dos nossos mais velhos que já se foram e que hoje estão encantados, nos protegendo e dando sabedoria e dando ensinamento para que a gente permita entrar na natureza todos os dias para colher esses alimentos. E que a gente possa se encontrar em outra estuada e que nas veredas da encantaria a gente consiga plantar, colher, porque esse ciclo ele não pode parar. Ele tem que ser contínuo, mas tem que ser contínuo respeitando a Mãe Terra, respeitando a natureza, respeitando os animais, as árvores e todos os sagrados que existem em nossos territórios.